As mudanças climáticas são uma realidade, afetam não só o meio ambiente, mas também a nossa saúde. O calor extremo, a poluição e as variações bruscas de temperatura podem desencadear doenças e agravar condições já existentes. Para falar sobre esses impactos e como podemos nos proteger, eu vou conversar ao vivo agora com o cardiologista Flávio Borges, que é lá do Hospital Santa Helena de Goiânia. Está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia Wilker e telespectadores do Jornal Brasil Hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer recebê-lo também, doutor, ainda mais para falar sobre um tema tão importante. As mudanças climáticas, elas podem realmente afetar a nossa saúde? Quais são as principais situações que podem nos trazer prejuízos nesse sentido? Sim, as situações de mudanças climáticas extremas, né, tanto o calor excessivo quanto o frio excessivo, eles acarretam algumas alterações no funcionamento do corpo, né, e especificamente no sistema cardiovascular. Falando especificamente aqui da nossa região, né, onde é uma região muito seca, de calor intenso, existe uma entidade chamada de estresse térmico, né? Esse estresse térmico, devido a altas temperaturas ou a exercícios extenuantes em ambientes muito quentes, ele pode trazer uma série de alterações para o corpo do paciente, como desidratação, perda de líquidos, de eletrólitos, né? Levantadores de cabeça, mal-estar e até a redução da pressão arterial, né? Taquicardia e arritmias, né? E por fim, se esse estresse for muito continuado e o paciente já tiver problemas de saúde cardiovascular, como hipertensão, como doença coronariana, esse paciente pode até sobreviver com um infarto agudo do miocárdio, com episódios de hipertensão e até mesmo AVC. Então quer dizer que o calor ele pode inclusive causar uma espécie de sobrecarga no nosso coração? É mais ou menos isso? Aumenta o risco cardíaco? Isso, aumenta porque na medida que você perde muito líquido, perde muito eletrólito, né, se desidrata, existe também um aumento dos níveis de cortisol, que é um hormônio que aumenta a adrenalina no nosso corpo, a noradrenalina. Essa frequência cardíaca pode aumentar, a pressão pode aumentar e em acontecendo essas alterações cardiovasculares no paciente que já tem, sobretudo no paciente que já tem problemas cardíacos, esse paciente pode até, em casos extremos, a ter casos aí de infarto, de encefalopatias hipertensivas, né? Então, realmente tem um impacto grande, sim. Muito bem. Além, então, das pessoas que já têm essa predisposição, quais outros grupos são mais vulneráveis aos efeitos dessas mudanças climáticas? Principalmente crianças, né, e idosos, pacientes imunossuprimidos, né, pacientes com diabetes grave, são pacientes que se desidratam com mais facilidade. Especificamente os idosos e as crianças, né, sentem muito essas variações. Então, o que a gente orienta, até orientamos muito nos nossos consultórios aqui no Hospital Santa Helena, é que esse paciente se hidrate bastante, né? E quando a gente fala hidratar, é com água de coco, com isotônicos, né? Procure alimentos mais leves, né? Menos alimentos multiprocessados, mais verduras, legumes, que use roupas mais confortáveis e procure lugares mais arejados, né? Procure se exercitar fora dos horários de muito calor. Então, são dicas simples e que impactam bastante nessa melhoria de vida. Certo. Além das doenças cardiovasculares, quais outros problemas de saúde podem se agravar com essas mudanças climáticas? A gente tem a questão da poluição, né? Vemos recentemente queimadas e tudo mais. Isso também pode trazer um prejuízo. Pode, traz sim. Especificamente, estava ouvindo sobre o Papa Francisco, né? Especificamente as pessoas que já têm algum grau de acometimento no pulmão, né? Que a gente chama às vezes de DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que pode ser por bronquite crônica ou por enfisema. Esses pacientes sofrem muito com a época das secas, né? E com as secas a gente tem muito o fenômeno das queimadas também, onde reduz muito a umidade, né? E você tem muitas partículas aí que advêm dessas queimadas e da poluição e que afetam, né, o pulmão desse paciente, trazendo broncoespasmo e redução da saturação desses pacientes. Então, os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica também sofrem demais. A gente tem visto cada vez com mais frequência as ondas de calor, né? Que é quando a temperatura ela varia até 5 graus acima da média.
O nosso organismo está preparado para isso? E se não está, como é que a gente se prepara para uma condição dessa? Preparado para uma variação, por exemplo, de 5 graus, ninguém está, né? Então, o que a gente pede é o que eu falei anteriormente, que né, somente nessa estação, né, de mais calor, né, que a gente está agora, que a gente já procure usar roupas mais leves, já procure se hidratar previamente, entendeu? De repente você deve tomar água, mesmo que você não esteja com muita sede, né, para atingir as metas aí de 2 litros, né, 2,5 litros de líquido, que é difícil no dia a dia corrido da gente. Você pode levar sua garrafinha, né, procurar se hidratar, no trabalho também não se esquecer de estar sempre se hidratando ali a cada 2 horas, né, para se prevenir, porque as intempéries, né, da natureza a gente não tem como prever, assim, mas a gente tem como se prevenir, né? Então, alimentos gordurosos também, ultraprocessados, não são bons, né? Roupas mais leves, tudo isso pode te trazer esse conforto e essa ajuda, mas se ainda assim você sentir esse mal-estar, né, tonturas, enxaquecas, desmaio, né, alterações de pressão, procure o pronto-socorro mais próximo, né? E o paciente pode ser hidratado também nesse pronto-socorro e pode melhorar. Mas o ideal é que não chegue a tanto, né? Que a gente consiga, com medidas preventivas, evitar esse quadro mais grave. Certo. Pelo que o senhor disse até aqui na nossa conversa, a hidratação é fundamental e eu quero entender de que modo a gente pode fazer essa hidratação, especialmente aquelas pessoas que têm um pouco de resistência à água, não gostam de tomar água. Tem alguma alternativa ou não? Tem que fazer uma forcinha? Eu acho que a gente tem que... Uma saída, às vezes, é beber quantidades menores, com menor espaço de tempo, né? Para a pessoa que, principalmente quem não tem diabetes, fica mais fácil, porque a água de coco também é uma alternativa muito boa. E os isotônicos, né? Tem vários tipos de isotônicos, né? Nas farmácias, nos supermercados, você também pode usar. Sucos, né, mais leves, né, com menos açúcar, né, também podem ajudar. E isso, tomar menos quantidades com menor espaço de tempo, acho que é uma boa estratégia. E atenção especial nos idosos, onde existe uma tendência a já não querer se hidratar com muita eficácia. Tá certo. Agora, o senhor falou agora há pouco sobre procurar o pronto-socorro. Quais são os sinais de que algo pode estar errado, especialmente quando a gente trata das questões cardiovasculares, relacionando sempre com essa questão do calor, das mudanças climáticas? A gente tem algum sinal que a gente precisa se atentar e perceber rapidamente que está na hora de procurar ajuda médica? Sim, os primeiros sinais do estresse térmico, né, para o lado do calor, geralmente são sinais de desidratação, né? Um paciente com hipotensão, né, com a pressão mais baixa, e isso vai gerar muita vertigem nesse paciente, tontura, né, por vias, turvação da visão, esse paciente pode até desmaiar, né, e ele pode sentir também o aceleramento do seu coração, que a gente chama de taquicardia, né, desconforto na região torácica, no peito. Então, esses são sinais que talvez a gente deva procurar o pronto-socorro, porque quando a hidratação via oral, pela boca, não é efetiva, a gente passa por uma hidratação mais efetiva, que é com soro na veia, né? Isso é feito em ambiente do pronto-socorro. Mas, via de regra, se a gente procurar essas medidas preventivas que a gente falou, né? Uma alimentação mais leve, hidratação, vestimenta com roupas mais leves, a gente consegue, sim, abrandar esses efeitos deletérios do calor. Certo. E quanto à prática de atividades físicas, quais cuidados agora, especialmente nesse tempo quente? Isso. Uma das situações do estresse térmico, como eu falei no início, devido a esse exercício de forma excessiva em ambiente muito abafado ou muito quente. Então, a gente procurar, para quem vai fazer o exercício na rua, se a gente procurar os horários com o sol mais leve, né? A gente procuraria aí até às 10 horas da manhã ou depois das 3 horas da tarde, de preferência no final da tarde ou no início da manhã, que são horas onde a gente tem uma temperatura mais amena. E quem vai à academia, né, procurar ver se o ambiente está mais arejado, procurar um horário com menos pessoas ali praticando, né, para que você não sofra tanto esse impacto aí, e levar sempre a sua garrafinha, né, especificamente no exercício, a hidratação deve ser vigorosa. Certo. O senhor tem percebido o aumento no número de pessoas com problemas relacionados a essas mudanças no clima? Já tem como a gente trazer como números isso ou ainda não?
Não, assim, a gente tem uma situação observacional, né? A gente tem observado, mas não tem, assim, ainda nenhum estudo que eu possa tipo, mostrar em números, mas a gente observa, principalmente nossos pacientes na cardiologia, que é uma gama de pacientes com mais idade, são polimedicados, pacientes que já tomam medicamentos antihipertensivos, né? Então, eles sofrem muito, porque a tendência é fazer uma hipotensão, né? Quadros de síncope, de desmaio, isso aí a gente tem observado, sim, um aumento já importante nos prontos-socorros. O estresse que esse calor provoca também pode ser prejudicial? Às vezes a gente não relaciona as coisas, mas pode ter alguma relação também? Sim, na verdade, uma coisa leva a outra, eles se retroalimentam, porque, na verdade, esse estresse térmico, ele gera, como eu falei também no início, um aumento do cortisol, que é um hormônio muito relacionado ao humor, é um hormônio muito relacionado ao humor. Então, gera irritabilidade, gera alterações do sono, então, o estresse térmico leva ao estresse e o paciente estressado também já ajuda para que o paciente já ansioso, juntando com o estresse térmico, que esse estresse, a somatória desse estresse aumente muito. Perfeito. Muito obrigado, doutor, pelo seu tempo aqui, pelas orientações. Ficou claro, né, a importância especialmente da hidratação, cuidado especial também com as crianças e com os idosos para a gente manter a saúde e deixar tudo em dia. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui, poder falar de temas tão relevantes.